olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Dissimulada? Permitam-me que me apresente adequadamente. Sou Capitolina, mas todos me conhecem como Capitu. Porém, não me conhecem deveras, mas me julgam até hoje. Por isso, saí do livro, atravessei o tempo, o espaço, a lógica e estou aqui para o meu julgamento. Mas agora, a partir do meu ponto de vista, já basta ser julgada sem direito à defesa. Estão prontos? Podemos começar? Meu amor de toda a vida, lembro-me bem da nossa juventude. O coração batia forte. Risquei os nossos nomes no muro velho de casa com um prego. Escrevi Bento e Capitolina. Apaguei bem a tempo de meu pai nos pegar no flagrante. Nada acontecera, mas se ele olhasse bem, veria o rubor em nossas faces. Ah, Bentinho, meu querido Bentinho, quantas vezes contei-lhe os dedos, deixei pentear meus cabelos, contei-lhe meus sonhos. Quantas aventuras! Subíamos ao Corcovado, dançávamos na lua, brincávamos de mesura, quando vinhas bater na nossa porta secreta. Naquele tempo eras o médico de minhas bonecas. Receitava sanguessugas quando as pobrezinhas estavam adoentadas. Mas como me esquecer das missas? O risco de se tornar padre era real. Então encontramos um modo de deixar mais leve. Você era o padre e eu a sacristã. E os doces, as nossas hóstias. Que saudade daquele tempo, Bentinho, em que o ciúme ainda não havia envenenado o seu coração. Calma, caro espectador. Por enquanto tudo é leveza. Ainda estamos falando de um amor puro de dois jovens e do risco da separação. Naquele tempo, o risco de perder o meu amor para a igreja era real. Meu coração se apertava, mas eu tinha esperança e eu esperei. Sempre fui curiosa, alegre, boa filha. Também tive que amadurecer cedo. Sempre fui boa nas contas da casa e todos me tinham em alta conta. Tu te tornastes homem, Bentinho. Voltou formado em direito, sem a sombra do seminário nos calcanhares, decidido a desposar-me. Lembra que ouvistes uma voz interior que dizia: tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Você chegou a pensar que era a voz de uma fada ou uma feiticeira da Escócia a falar em teus ouvidos tão belas palavras. Preciso dizer a vocês, caros espectadores, e a você, Bentinho, que logo se tornará Dom Casmurro, que eu sempre fui fiel a você, sempre fui fiel ao nosso amor. Te esperei por anos, até que o dia mais feliz da minha vida chegou, o ano 1865. Chovia naquela tarde de março. Era o dia do nosso casamento e o início do fim. Lembro-me bem das palavras do padre naquela cerimônia. Juro que na época nada achei de errado.
Mas hoje já não acho que as palavras fossem tão belas e adequadas como achei na época. Por favor, prestem atenção nesta epístola. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos, que não seja adorno delas o enfeite dos cabelos riçados ou as rendas de ouro, e sim o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai, tratai-as com honra, como a vasos mais fracos e herdeiras da graça da vida. Perceberam algo de errado? Pois bem, eu não havia percebido, tanto que disse a meu marido no dia seguinte ao nosso casamento: sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Mas agora eu quero que vejam. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Sujeitas? Como assim? E o que dizer de vasos mais fracos? Pois bem, Bentinho, eu o amei, o desejei e me sujeitei a você. E você não me tratou com honra, mas eu só consegui ver isso agora. E agora já é tarde. Calma, caros espectadores, ou melhor, juízes da minha conduta. Enfim, casados, se dependesse de Bentinho, não sairíamos mais do quarto, não veríamos mais a luz do dia, não dávamos notícias aos parentes, ficaríamos enfiados no quarto para todo sempre. Enfim, marido e esposa. E o desejo de posse de Bentinho só aumentava. Ele tinha ciúmes. Nos bailes, ele tinha ciúmes até dos meus braços. Se um homem esbarrasse nos meus braços sem querer na dança, já era motivo para pedir que cobrisse os braços. Ou então que não fosse mais dançar. Tinha ciúmes do mar. Eu não podia olhar o mar, que ele já queria saber por onde andavam os meus pensamentos, queria a atenção toda para si. Se eu olhasse para o mar, já era tomado por uma dúvida sem sentido. Ciúmes dos meus pensamentos. Ora, senhoras e senhores, pensamentos são particulares. Todos temos direito a pensar e até a não pensar, se permitir olhar o ir e vir das ondas. Que meus estimados amigos Sancho e Escobar me perdoem por demorar tanto para falar deles. Sancha era a minha melhor amiga e Escobar, seu marido, era o melhor amigo de Bentinho. Passávamos muito tempo juntos, os quatro. Eu cuidei de Sancha quando ela deu à luz a Capitu-zinha. Sim, a filha deles levou o meu nome, tamanha era a amizade. Em retribuição, dei o primeiro nome de Escobar para o meu filho Combento. O meu menino, Ezequiel, uma luz, um menino forte, alegre e amado. Tudo ia bem, exceto pelo ciúmes exagerado de Bentinho. Até que certo dia, ele já não era mais o mesmo. Ele começou a desejar em seu íntimo a minha melhor amiga, a minha querida e estimada Sancha. Ele chegou ao ponto de interpretar um simples aperto de mão como se ela quisesse algo a mais. A culpa o corroeu. E no dia seguinte, o seu melhor amigo, Escobar, se foi para sempre. O mar o levou. Oh, minha pobre Sancha,
eu a amparei, a minha amiga, a minha irmã de alma. Algumas pessoas têm dificuldade de externar os sentimentos. Sancha não conseguia soltar as lágrimas, não naquele momento, mas não significa que não estivesse dilacerada por dentro. Eu senti isso em meu coração, eu a amparei, meu coração foi tocado e eu me permiti olhar por alguns instantes para o cadáver do meu amigo morto e dedicar-lhe algumas lágrimas de despedida àquele que era tão alegre e tão cheio de vida. Sim, posso dizer que as minhas lágrimas foram a gota d'água para o auge dos ciúmes de Bento. Ali, Dom Casmurro começava a ganhar a guerra. Eu só posso imaginar que ele transferiu a culpa por desejar Sancha para mim. Construiu uma trama doentia, um jogo sórdido onde eu o traía com o seu amigo Escobar e que o nosso filhinho era filho de seu amigo morto. Em 1872, chegamos ao ápice da loucura. Eu e meu marido fomos ao teatro assistir Otelo de Shakespeare. Mal sabia eu que meu marido Bentinho estava me comparando a Desdémona, a heroína de Shakespeare. Sabe, ele ficou até consternado com o trágico fim. Achou que não era justo Otelo matá-la, pois ela era inocente. Já eu não. Eu era culpada, sabidamente culpada, e merecia morrer no julgamento dele. A ideia de que alguém deveria morrer não saiu de sua cabeça, ao ponto de imaginar tirar a própria vida. Depois desejar tirar a minha vida e quase tirar a vida de uma criança inocente. Quando entrei na sala naquela noite, me deparei com aquela cena aterrorizante, sem mencionar que eu não tinha ideia do que tinha no café. Eu vi a criança abraçada, em busca de um olhar de afeto, enquanto ele bradava como um louco: "Saia daqui! Eu não sou seu pai!" Incrédula com aquelas palavras, pedi que Ezequiel saísse da sala e confrontei o homem que eu tanto amava e que representava risco para minha vida e a de meu filho. Só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você que era tão cioso dos menores gestos, nunca deu menor sombra de desconfiança. O que lhe deu tal ideia? Diga tudo. Diga tudo de uma vez. Depois do que ouvi, posso ouvir o resto. Afinal, não pode ser muito. Afinal, o que lhe deu tanta convicção? Diga tudo, ou então despeça-me daqui. Não, Bentinho. Ou conte-me o resto para que eu me defenda, ou desde já peço a separação. Não posso mais. Pois até os defuntos, nem os mortos escapam ao teu ciúme. Mas eu sei ao que se deve. É a casualidade da semelhança. Deus explica tudo. Ri-se. É natural. Apesar de ter frequentado o seminário, não acredita em Deus. Eu creio. Mas não falemos mais nada. Não nos fica bem. É isso, senhoras e senhores. O romance acabou. O gentil cavalheiro se tornou um homem doente, agressor, que me perdoe, Machado,
Mas eu demorei mais de século para ver que Bentinho se tornou Dom Casmurro, o meu algoz. Não nos separamos, ao menos no papel, e para os nossos familiares, é claro. Viajamos rumo à Europa. Ele nos largou lá, abandonou a mim e ao nosso filho. Respondia breve e secamente às cartas de amor que eu lhe enviara. Morri jovem, morri de tristeza, de desamor, de desilusão. Morri amando Bentinho, mas este dera lugar a Dom Casmurro. Nosso filho se juntou a mim mais tarde. Morreu de tifo. Finalmente, Dom Casmurro estava solitário na sua nova casa, réplica da antiga de Mata-Cavalos, cercado pelos quadros de César, Augusto, Massinissa e Nero, imperadores conhecidos por sua crueldade e loucura. A vida é uma ópera, ele gostava de dizer. A minha teve um fim trágico. E a sua? Agora me dirijo às mulheres. Não sejam Capitu. Morri amando um homem que não me merecia, que pensou em tirar a minha vida. E se fosse hoje, talvez o fizesse, assim como tantos namorados, maridos, companheiros e amantes têm feito. Fique alerta para se libertar. Fique alerta aos mínimos sinais. Tudo começa de forma muito sutil. As agressões podem vir de várias formas, física, psicológica e financeiramente. Te desmerece, diz que você não pode usar tal roupa, que está gorda demais, magra demais, que não pode ter amigos, te afasta da sua família, diz que você é feia, que é incapaz, que ninguém mais vai te querer, te pega pelo braço, te grita, te dá um tapa e depois diz: me desculpa, não vai acontecer de novo, meu bem. Pede desculpas e diz que está tudo bem, que não vai fazer mais. Vai fazer sim, e vai piorar muito. Por isso, se salve, denuncie antes que seja tarde. Em 1800 era natural. Nós não tínhamos ideia, fomos criadas para suportar. Mas vocês têm escolha. Lembrem-se, a culpa nunca é da vítima. A culpa é sempre do agressor. E então, senhoras e senhores, qual é o meu veredito?